Olá, tudo bem? Gente, depois do post de ontem, choveu comentário no post e no meu direct, sempre assim, perguntando até quando tem que ficar repetindo para a criança, desde quando, a partir de quando a criança entende o que a gente está falando. E eu achei que era bom fazer um vídeo para a gente conversar sobre isso, tentando ser o mais rápido possível, tá? Então, gente, é assim, a criança, ela tá descobrindo o mundo, ela tá construindo a sua própria identidade e ela tá aprendendo a se relacionar. E o principal ponto de relacionamento dela é com você, certo? O primeiro ponto, o principal dela. Então, é em você que ela se espelha, é com você que ela mais fica, etc. O que acontece é que a criança, ela não tem, como a gente tem falado tanto por aqui, a criança pequena, ela não tem noção de causa e efeito. Ela não tem, então, noção de perigo. Ela não sabe que se ela pular do sofá, ela pode cair e quebrar o braço. Ela não sabe que se ela escalar a estante, que nem muita criança que me contaram faz, ou que se ela se pendurar no fogão, o fogão pode cair, ou pode cair uma coisa. Enfim, todas essas situações que as mães foram me relatando, a criança não tem essa noção. Então, ela precisa mesmo de supervisão. Quanto menor a criança, mais supervisão ela precisa, mais ela não pode ficar sozinha, tá? A criança vai ficando um pouco maior, vai aprendendo um pouco, então a gente pode relaxar um pouco mais. Mas a criança que a gente geralmente aborda aqui é a criança pequena, até 3 anos. Então, essa criança ainda não tem juízo, né? Então, o que acontece? Acontece que a gente fala com a criança, e isso é uma coisa que muitas mães me relatam. Parece que quando a criança faz 1 ano e meio, por aí, a gente já espera que a criança já saiba certas coisas, que ela já tenha aprendido certas coisas. Então a gente repete, mas a gente já não repete com aquela paciência de quem está ensinando. A gente já fala esperando que a criança já saiba, que ela já entenda e que ela já perceba que você já está cansada. Então, as nossas expectativas com relação à criança muitas vezes não são adequadas. Às vezes a gente fala com uma criança como se ela já tivesse que saber e ela não sabe ainda. Então, a gente temos que adequar as nossas expectativas de que a criança já saiba, já entenda, já nos obedeça. A gente tem que entender que a criança ainda não está pronta para isso. A criança ainda não consegue brecar o impulso, ela não consegue nem brecar o movimento dela. Existem estudos de que quando a criança pequenininha tá para cair, ela não consegue brecar o movimento ainda. O cérebro dela é imaturo. Então, a gente tem que procurar adequar a nossa casa a uma criança pequena, né? Porque ela não vai saber que se ela subir no encosto do sofá e ela pular, ela pode se machucar. Ela não sabe que o banheiro é um lugar cheio de perigos que a gente nem enxerga, perigos invisíveis. Então, se ela vê a porta aberta, ela vai entrar e aquilo que tem água chama atenção, né? Então, são todas situações que a gente vê que vão acontecendo no dia a dia e que vão judiando de vocês. Vocês estão sofrendo com isso. O que eu posso lhe dizer hoje, lhe pedir hoje? Presta bastante atenção em quais as suas expectativas. O que é que você espera da criança? A gente precisa treinar a criança. Ela está nessa fase de aprender e descobrir ainda. Por isso que a gente fala tanto que a gente tem que ter calma, paciência e ensinar com o nosso exemplo, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like e depois a gente vai falar muito ainda sobre isso. Te espero no próximo. Tchau!